Olá, tudo bem? Como que vocês estão? Olha eu aqui de novo. Como eu fiz o compromisso, né, comigo mesma de fazer esses vídeos, estou aqui fazendo. E como eu fiz, né, um compromisso também de estar vindo aqui compartilhar, estou aqui. Tô muito feliz, né, por estar dando sequência, né? E a princípio eu tinha pensado em fazer um vídeo por semana, mas não deu certo, né? Já faz uns 10 dias que eu fiz aquele outro, mas tá tudo bem. Eu falei que eu não ia me cobrar e que eu ia fazer na hora que desse, porque eu quero que seja um processo gostoso, leve, divertido, tá? Então vamos lá. Pra quem não assistiu às vezes o primeiro vídeo, talvez vai ficar sem entender algumas coisinhas que eu vou falar, então corre lá, assiste primeiro pra ficar melhor pra vocês entenderem, tá? Então, dando sequência aqui na história, até hoje eu tava fazendo uma mentoria e eu lembrei de algumas coisas, por isso que eu decidi fazer esse vídeo. Eu acabei de chegar aqui em casa e falei assim, é agora que eu vou fazer esse vídeo, senão depois eu acabo esquecendo, que eu falei que agora eu não posso ficar mais esquecendo as coisas, porque senão depois eu esqueço, passa e vai, né? Então, como eu tinha contado pra vocês, tinha descoberto o documentário Segredo, apaixonei, comprei o livro, li, foi maravilhoso, né? Tava apaixonada por esse processo de lei da atração, um chamado mesmo, assim, algo que pensei, uau, né? Tudo é possível. Então é muito gostoso, sabe? Quando você entra nesse processo. E eu não me recordo, vou ser bem sincera, se na época a internet não era tantos vídeos igual agora no YouTube. De verdade, eu não me lembro, assim. Eu sei que na época eu procurei muitos livros, né? Eu comecei a me interessar muito por livros que falava tanto de autoajuda quanto com autoconhecimento, como também processo de cocriação. E comecei a procurar livros, sempre que eu ia na livraria e tal, comprava pra ler. E me ajudou demais, foi, né, e está sendo, porque tem livros que eu tô até relendo novamente, maravilhoso. Aí, eu tava até mexendo aqui em casa, eu achei alguns dos livros, tem alguns que não estão aqui, que estão até lá na casa da minha mãe, outros eu nem sei onde foi parar, mas esses aqui, esse daqui, ó, Peça e Será Atendido. Gente, esse livro é maravilhoso, é um livro muito gostoso de ler, fácil de ler, e ele acha fácil. Qualquer livraria aí você acha. Eu não me lembro o preço dele, mas eu acho que ele não é um livro caro. Ele é um livro de preço bom. Tem esse daqui, gente, sou apaixonada nesse livro. Muito apaixonada. Ele é O Segredo da Mente Milionária. Gente, esse livro aqui, nossa, ele me trouxe uma perspectiva, assim, muito ampla pra minha mente mesmo, assim, sabe? E eu comecei a ver o tanto que a minha mente era limitada, sabe? Porque, beleza, eu tinha aprendido ao processo de cocriar. Mas como que você vai cocriar sendo que a sua mente é escassa? Entende? Você tem que expandir a sua mente pra você cocriar também. Então, foi muito bom. E eu até peguei ele tava lá na minha mãe, e eu vou reler, porque ele é muito, muito bom. Esse daqui também, ó, é um livro muito bom. Ele é da Louise Hay, Cultivando a Saúde do Corpo e da Mente. Muito bom também. E vocês vão entender por que desse livro, porque eu vou contar uma história pra vocês, uma alergia muito severa, muito brava que eu tive. Aí, comecei a ler esses livros, estava amando ler os livros, aprendi muita coisa. E eu fui vendo que a lei da atração não era só você pensar e criou. Você tinha que realmente começar a sentir que aquilo era verdade, porque assim, a gente pensa e o pensamento da gente tem que gerar emoção e você já se imaginar que você está vivendo aquilo, que aquilo já faz parte da sua realidade. E não começar a colocar empecilhos. É igual, eu acho que eu até comentei no primeiro vídeo, não adianta nada, tipo assim, eu falar que eu quero uma coisa e logo em seguida eu já começar a pensar, não, mas não tem como, eu não tenho dinheiro, não. É igual eu falei, você pensa, cria aquela emoção, imagina que você já está vivendo aquilo e joga nas mãos de Deus, do universo, que ele que é responsável
por trazer para você. Igual eu falei, nossa visão é assim, do universo, de Deus é assim. Então não somos nós que somos responsáveis por mostrar o caminho que aquilo vai chegar pra gente, tá? Como diria, o nosso papel é saber o que a gente quer e começar o processo de cocriação. A forma que aquilo for vir é com Deus, é com o universo, tá? E aí eu tava nesse processo muito gostoso, de cocriar mesmo as coisas e conseguir sim, e consigo ainda hoje cocriar muita coisa. Na verdade, eu observo que a gente cocria o tempo todo, né? Na época eu usei muito esse processo de cocriação no meu processo, no meu trabalho. Eu visualizava, sabe, as minhas vendas e sempre deu certo, né? Eu me imaginava finalizando as minhas negociações, né? Quem não sabe, eu sempre trabalhei com venda de carro, então eu já visualizava a gente fechando os negócios, eu batendo as minhas metas. E, graças a Deus, eu sempre consegui chegar nos meus objetivos. Então, usei para essa finalidade. Usei para comprar o meu primeiro carro, né, que foi uma delícia, gente. Foi assim, um processo de cocriação maravilhoso. Depois eu e o Vitor, né, a gente usou também o processo de cocriação, foi muito legal. Pra gente comprar o nosso apartamento. Então, assim, realmente eu comecei a pôr em prática, né? Tudo que eu tava aprendendo. E aí, quando eu li esse livro aqui, Esse Segredo da Mente Milionária, que eu observei que a minha mente realmente ela era muito limitada, sabe? E foi aí quando eu comecei a querer cocriar coisas maiores. Foi até quando deu certo a questão do meu apartamento na época. Porque eu via que não adiantava eu tentar cocriar, sendo que eu nem sabia, né, cocriar coisas grandes. Eu só ficava cocriando coisas pequenas. Eu comecei com coisas pequenas e depois tive um pouco de dificuldade para as coisas grandes. E esse livro me ajudou muito, 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 muito mesmo. Então, assim, se você falar assim, Carol, qual o primeiro livro? Eu falaria, assiste o documentário do Segredo e depois compre esse livro e leia. É muito bom. E aí a vida tava seguindo até que um dia eu fui e acordei com uma alergia. Eu lembro até hoje no meu braço. Meu braço amanheceu todo empolado, né? Pensei, tá tudo certo. Fui trabalhar. No decorrer do dia, aquela alergia começou a aumentar um pouquinho. Até aí tudo bem. Quando foi no outro dia, eu acordei com os dois braços empolados, com aqui todo empolado, barriga empolada. E aí eu pensei, não tá certo, né? Aí na época eu fui na farmácia, comprei um antialérgico desses, eu acho que foi Stamin na época, e tomei, né? Pensei, vai melhorar, deve ser uma coisa boba aí, que eu devo ter comido, ou um creme que eu passei, vai melhorar. E não melhorou, ao contrário, gente, só piorou, só piorou, só piorou. E essa alergia veio pro meu rosto, gente, vocês não têm noção. Eu não tenho foto, eu até depois vou procurar no iCloud, mas eu acho que eu não tenho foto, porque, gente, ficou muito estranho, muito feio. Porque essa alergia, a minha pele, ela ficava grossa, muito grossa, assim, áspera, vermelha, coçava muito e doía, ela era doída. Você encostava a mão assim, doía. E deu no rosto, dava assim. E eu ia e passava maquiagem para ir trabalhar com coisa que tava resolvendo alguma coisa, mas tava tudo horrível e doendo, né? A maquiagem ardia. Foram dias muito difíceis na época. Aí eu fui primeiro numa dermatologista, né? Cheguei lá no dermatologista, porque eu pensei, vou na dermatologista, né? Pele, tá com alergia, vou na dermatologista. Fui na dermatologista, ela me passou pomada antialérgica e um antialérgico um pouco mais forte para eu tomar. Comecei aquele processo. No entanto, ele não resolvia o problema, ele só amenizava o problema. E eu tava enfiando corticoide para dentro. Quem já tomou corticoide sabe, né, que a gente fica muito inchada, dá sono. Então, assim, é um medicamento que é bem forte, sabe?
E eu tava tomando bastante, porque eu não tava tendo outra opção. Ou era isso, eu não conseguia nem trabalhar. E aí não resolvia, só amenizava, né? Tirava um pouco do vermelho, da coceira, mas não resolvia o meu problema. Aí foi quando eu resolvi ir em um alergista. Fui num alergista. Aí o alergista foi e fez um monte de testes. Na época a gente não descobriu do que se tratava especificadamente essa alergia. E ele me passou um outro antialérgico para testar e outra pomada. Segui. Do mesmo jeito, não resolvia. Era incrível, gente, não resolvia. E aí, por terceiro, eu fui num outro alergista e ele me propôs tomar umas vacinas para alergia. Eu não sei se é bem esse nome, porque faz muito tempo, mas era assim, ia ser 3 doses, dentro dessa vacina, ia ter tudo que causa alergia, tipo fungos, bactérias, tudo. Tipo, ia jogar tudo que causa alergia em mim, dentro do meu corpo, pro meu corpo criar imunidade contra aquilo, igual realmente são as vacinas, né, que a gente toma. E aí eu na época eu assustei muito, né, porque eu pensei assim, imagina, eu vou estar jogando tudo dentro do meu corpo, né? Aí eu perguntei pra ele, e isso vai resolver? Aí eu lembro que ele falou assim, em 90% dos casos resolve, às vezes pode acontecer de você no começo ter algumas reações, mas depois melhora. Aí eu fiquei assim, ó, imagina, se já tava muito ruim, se já tava muito difícil, se já tava muito doído, imagina se piorasse. E também, eu sempre fui uma pessoa meio natureba, assim, sabe? Sempre gostei de remédios mais naturais, coisas mais naturais. Então, assim, se pra mim já tava difícil tomar os antialérgicos, eu fiquei imaginando colocar esse tanto de substâncias dentro de mim, né? E eu saí de lá, assim, muito triste. E, além de tudo, era muito caro também. Mas, assim, eu tava num momento que eu tava tão desesperada, porque, gente, tava muito difícil. Isso já tinha meses que tinha começado. Até eu chegar nesse último alergista, foram meses. Eu não me recordo exatamente certinho, mas se eu não me engano, eu fiquei com essa alergia, assim, ativa, uns 7, 8 meses. Imagina, entre idas e vindas. Melhorava uns 2, 3 dias, aí voltava de novo, aí melhorava uns dias, voltava de novo. Então, foi um processo muito, muito, muito sofrido na época. Aí, eu tenho uma amiga que vocês vão ouvir muito o nome dela aqui, que é a Cláudia. A Cláudia sempre foi minha parceira nesse processo de desenvolvimento, de crescimento. Sempre foi a pessoa com quem eu troquei figurinha, né? Que eu conversava a respeito desses assuntos e tal. E um dia, a Cláudia, eu não me lembro agora como, mas eu sei que chegou pra Cláudia uma técnica que se chamava Body Talk. E a Cláudia foi e me falou dessa técnica, né? E que ela tava gostando muito, tava sendo muito boa. E essa técnica do Body Talk, explicando assim bem por cima, ela é uma técnica que ela olha o corpo, né? As emoções, o espírito, tudo um só, né? Então, ela não trata a doença, vamos assim dizer. Ela trata o que está causando a doença, olhando de forma energética, de forma emocional. Então, é uma técnica que ela vai a fundo, né, dentro de nós mesmos, para descobrir realmente qual emoção, qual sentimento, o que está causando aquele problema. Porque, assim, existem vários estudos que mostram que toda doença ela tem uma causa emocional. Aí você fala assim, toda, Carol? Sim, gente, toda doença ela tem uma causa emocional. Até uma gripe que a gente tem. Porque normalmente, às vezes a gripe chega na gente quando? Quando a gente baixa a nossa imunidade. E normalmente a gente baixa a nossa imunidade, podem observar, comecem a observar isso em vocês. A gente baixa a nossa imunidade quando a gente tá triste, ou quando a gente tá muito estressado, ou quando a gente passou por um trauma, um problema. E aí vem até uma gripe. Então, até uma gripe, uma coisa assim, mais simples do nosso cotidiano, ela tem um fundo emocional. Aí você fala assim, Carol, mas não, eu tenho uma doença que é genético na minha família. Tudo bem.
né, você pode ter até a facilidade, né, para ter aquela doença, mas alguma coisa, algum gatilho faz você chegar até aquela doença. Do contrário, todo mundo da sua família teria, todas as pessoas sem exceção. Por que só umas têm e outras não? Então, assim, eu até depois vou procurar alguns livros que falam bem disso e vou trazer aqui para vocês de uma forma assim mais explicada. Eu tô passando por cima hoje porque eu tô contando essa história da alergia, que eu vou chegar em outro propósito. Aí depois, outro dia, a gente fala a respeito disso. Então é isso. Aí eu fui, né, comecei aí nessa terapeuta de Borutoque. E a gente começou, né, a investigar, né, as coisas. E foi investigando, e foi investigando. Foi nesse momento que eu comecei a ter um pouco mais de entendimento sobre o consciente e o subconsciente. O consciente, falando assim também rapidinho, o consciente é a nossa parte que toma decisões, é a nossa parte que vai lá e faz, que sabe das coisas, que tem consciência do que fazer, do que não fazer. E o subconsciente é onde fica guardado todas as nossas memórias. Tudo, gente, tudo que você já viveu está no seu subconsciente. Então, nesse momento, eu comecei a ter um pouco mais de entendimento sobre isso, porque na prática eu descobri que o meu subconsciente estava gritando com essa alergia. Vou chegar lá. Aí, só falando do consciente e subconsciente, só para vocês terem noção, é como se a mente fosse uma coisa só, mas ela fosse dividida, uma parte consciente e uma parte subconsciente. Uma parte consciente é as coisas que você lembra, é o que, né, as atitudes que você toma, que você, não, eu tô tomando essa decisão. No entanto, por trás das suas decisões tem o subconsciente, que são todas as suas memórias, tudo que você já viveu na sua vida está ali no seu subconsciente. Para você ter uma noção, a última vez que eu li, eu não me recordo se foi num livro, onde que foi, os estudos, né, fala que a média de 12% é consciente e o restante é tudo subconsciente. Então imagina, só 12% das nossas atitudes são conscientes, o resto tudo tá vindo, né, realmente lá do nosso subconsciente. Então, nesse processo, como eu já tinha um pouco de conhecimento, né, da lei da atração, que as nossas atitudes, né, refletem, né, no nossa realidade, né, nossos pensamentos, eu comecei realmente a pensar, sabe, assim, e me questionar o que aquela alergia tava querendo me dizer, o que ela tava querendo me mostrar. Porque, assim, tudo que eu podia fazer, eu tava fazendo, né? Eu fui em médico, tomei remédio, nananã. Eu tava correndo atrás, eu não tava de braços cruzados, né? E eu não tava entendendo o porquê daquilo tá acontecendo comigo. Não tava, tipo assim, onde que eu criei isso, né? E eu todos os dias, eu me perguntava isso, né? Eu falava assim, o que isso tá querendo me mostrar? Até de forma intuitiva mesmo, assim. Depois, mais pra frente, tem uma técnica que chama até barras de Access, que fala que é muito importante você fazer perguntas, porque as respostas vêm pra você. Você faz uma pergunta pro universo, pra Deus, e as respostas chegam. Mas na época eu nem sabia disso, né? Eu só comecei mesmo a me questionar, porque, né, eu tava assim numa fase que eu tava assim já, né, sem saber, né, o que fazer. E tentando me manter positiva, porque eu sabia que se eu ficasse negativa ia ser pior. Então, assim, eu tentando me manter positiva, tentando manter os pensamentos positivos, né? Tentando visualizar já curada, aquilo não fazendo parte mais de mim, né? E naquele processo ali, né? Tipo assim, de co-criar algo diferente do que aquilo estava acontecendo, né, comigo. Aí, foi que eu descobri algo que estava no meu subconsciente. E foi uma virada de chave na minha vida muito grande também, né? Ver como o subconsciente age, né, na nossa vida.
eu descobri através das terapias e também através desse processo de autoconhecimento que eu já fui fazendo comigo, que o meu corpo estava desesperado. Desesperado, essa era a palavra. Eu estava em processo de preparação de casamento. Já tinha 8 anos que eu namorava nessa época. Então, assim, o casamento pra mim não era nenhuma surpresa, não tinha sido nada resolvido de última hora, ao contrário, né? Foi tudo muito programado, pensado, né? Tipo assim, não foi aquele negócio assim, tô namorando, vou casar. Não, foi tudo muito pensado, programado. No entanto, meu corpo surtou e eu não tava entendendo isso. Eu não tava. Na época, só pra vocês terem noção, tanto que a mente da gente é engraçada. Eu achei que era um processo de estresse por conta do meu trabalho. Eu falava assim, nossa, eu acho que eu tô muito estressada, por isso que eu tô com essa alergia, né? Eu ficava pensando, né? Mas não foi. Eu descobri o seguinte, eu estava prestes, né, a casar e o meu subconsciente estava desesperado. Por quê? Meus pais são separados. Minha mãe e meu pai separou quando eu tinha 7 anos. E na época, a separação foi muito difícil. Foi difícil para todo mundo, né? Nossa, foi muito difícil. E principalmente, né, eu acredito que para mim, pro meu irmão, que a gente era criança e tal, né? Então foi um processo muito difícil, mas eu meio que anulei isso da minha mente, sabe? Eu nem lembro, sinceramente, assim, de muita coisa que aconteceu nessa época. Sabe, assim, meio que eu travei mesmo, assim, bloqueei. E assim, a Carol, adulta, que já era mulher, né, ia casar, ela tinha consciência de que foi o que tinha que acontecer. Que meus pais viveram a missão deles durante o período que eles tinham que viver. E que separar foi o melhor que podia acontecer naquele momento, né? E que foi sim uma relação de sucesso. É óbvio que foi. Eu e meus irmãos, né, viemos dessa relação. Então, é óbvio que foi uma relação de sucesso. É óbvio que foi uma relação maravilhosa. Afinal de contas, né, eu tinha vindo dela. Então, assim, foi uma relação de sucesso. Eles viveram uma missão muito bonita juntos e acabou. Eu, Carol, adulta, já sabia disso e tava tudo certo. Mas a Carol, de 7 anos, que viveu na época toda a dor, né, da separação, de não ter o pai perto, de ver a mãe, né, sofrendo para criar 2 filhos. Na época, ela teve que, né, tipo assim, que mudar a vida dela todinha. Na época, a gente até mudou, enfim. A criança que viu aquilo tudo acontecer surtou na época, simplesmente surtou. E o que aconteceu? Eu fui lá no meu subconsciente e gravei aquela memória. A memória que a minha criança de 7 anos deu conta de entender. Ou seja, lá no meu subconsciente, eu criei a ideia de casamento ser ruim, de casamento ser sofrido, de que casamento não dava certo, enfim, todas essas coisas. Mas ficou tão bem guardadinho, mas tão bem guardadinho que eu não me toquei disso. Não me toquei. Porque era um assunto que eu nem falava, sabe? Assim, eu nunca gostei muito de falar, porque eu também não lembrava muito. Mas ficou guardado lá dentro de mim. E quando, né, falou casamento, o que o meu subconsciente fez? Alerta, 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 alerta. Como eu não entendi alerta, mandou alergia como forma de jogar aquilo ali pra fora, porque não tava dando conta de processar aquilo. E foi um processo muito bonito na época, sabe? Porque além de eu, né, tá tendo o auxílio dessa terapeuta de body talk, eu fiz muito trabalho de conversar com a minha criança, sabe? De sentar ou deitar e imaginar a minha Carol adulta conversando com a minha Carol criança e explicando para ela que tinha sido o melhor, que
a relação tinha sido boa, que a gente tinha nascido, isso tudo que eu falei pra vocês, que eles viveram o tempo que eles precisavam juntos, que as coisas no futuro iam ser bem melhores, que ela não precisava ficar com medo, que eu já era adulta, que tava tudo bem, que a gente tinha passado por tudo, que tava tudo tranquilo, que hoje tava todo mundo feliz, sabe? Que mesmo separados, né? Minha mãe viveu a vida dela bem, meu pai viveu a vida dele bem, e fui conversando, sabe? Com a minha criança interior. Eu fiz isso por muitas vezes, não foi uma nem duas vezes, foram várias vezes que eu fiz isso, porque era um processo mesmo, imagina, né, quantos anos eu vinha guardando aquilo ali dentro de mim, né, então foi um processo muito, muito profundo. Aí, simplesmente, a alergia melhorou, depois de todos aqueles meses, depois desse acontecimento, né, que eu tive essa alergia por vários e vários meses, meu organismo, ele de vez em quando, ele dá uma alergiazinha ou outra. Até uma vez eu fui numa médica, né, e ela me explicou que, foi o que ela me falou, que o nosso corpo físico, né, ele tem umas memórias e que ficou alguma memória, assim, da alergia, mas que com o passar do tempo, né, isso poderia sumir 100% e tal. Mas assim, é coisa pouca, é uma vez ou outra, quando, sei lá, eu mexo com um produto químico muito forte, enfim, coisa pequena. Mas eu nunca mais tive uma crise alérgica, nunca mais, nunca. Eu nunca mais tomei aqueles remédios fortíssimos, eu nunca mais. E simplesmente foi porque eu descobri o que era a memória que estava causando aquilo, né? E foi assim, um divisor de águas, porque eu caí na real, né? De pensar o quanto é importante as nossas emoções, o quanto a nossa vida toda é regida por nossas emoções, e às vezes a gente nem sabia disso, né? Pra você ver, eu tava com uma alergia por conta de um processo lá de trás. E foi só descobrir, foi só acolher, foi só tratar, foi só ressignificar e curou. Porque eu digo que curou, gente, porque curou. Porque na época, se vocês vissem, era uma coisa assim, igual eu falo, hoje, quando eu tenho uma alergia ou outra, é aquela coisa assim, bestinha mesmo, tipo assim, que você passa uma pomadinha e melhora, sabe? Nada comparado, nem assim, nem 5% do que foi na época. E então, depois, né, disso, né, eu comecei a observar muito mais, né, as minhas atitudes. Então, o que eu queria trazer para vocês hoje é o seguinte: observem muito a vida de vocês, sabe? Porque às vezes o subconsciente de vocês está tomando conta, e você tomando conta no sentido assim, é lógico que ele tá sempre assim, mas eu quero dizer assim, às vezes tá tomando conta e você não tá dando conta de controlar, vamos assim dizer. Como assim, Carol? Suponhamos, eu quero fazer algo e eu só procrastino, não dou conta de fazer. Um exemplo, eu quero muito fazer uma coisa e eu planejo, eu vou lá e no final eu não consigo fazer. Às vezes pode ser algo do passado, algo que tá ali escondidinho e que talvez está te bloqueando, não tá permitindo. Se é algo que você vai com todas as suas forças, toda a sua força de vontade, toda a sua... e não vai, às vezes pode ter algo ali para trás, entendeu? Que não tá deixando você seguir. E tá sempre observando em quais momentos você... Eu já tive vários momentos que eu olhei pra mim e falei assim, nossa, parece que não sou eu. E não é que não era eu, era porque era eu em um outro momento, né, que tava tomando conta daquele momento, daquela situação. Aí se você virar pra mim e falar assim, Carol, mas eu não tenho dinheiro nesse momento para fazer uma terapia, por exemplo, como que eu vou poder me ajudar?
Existem, gente, várias formas da gente ter acesso ao subconsciente da gente e se ajudar. Quais são? Livros, igual eu falei, os livros vão abrindo muito a cabeça da gente. Tem um livro, inclusive, que chama O Poder do Subconsciente. Eu acredito que ele tenha sido um dos primeiros, se não o primeiro livro a falar do subconsciente. Ele é um livro perfeito. Ele explica o subconsciente, como que ele age, como que a gente pode controlar, como que a gente pode lidar com o subconsciente. E detalhe, se você não quiser ler, ele tem até audiobook aqui, ó, no YouTube. Se você colocar lá O Poder do Subconsciente, eu acho que o audiobook dele é umas 10 horas. Você pode ouvir todo dia um pouquinho. Você nem precisa ler, você pode ouvir. Então, é maravilhoso esse livro, ele ajuda muito. Outra coisa, meditação. Carol, não dou conta de meditar. Gente, meditação é igual a musculação, é um processo. Você tem que começar a fazer e vai ficando cada vez mais fácil. A gente tem uma ilusão de que meditar é não pensar em nada. E não é isso. Não existe não pensar em nada. Meditação é só você estar no momento presente. Tá aqui, no agora, sem ficar pensando lá no passado ou lá no futuro. E aqui também, no YouTube, tem muitas meditações guiadas. Se você for lá no YouTube e colocar meditação guiada, você vai ter várias. Essas meditações também ajudam a gente a ter acesso às nossas emoções. Porque quando a gente acalma, a gente consegue, né, ter acesso a tudo isso. Outra coisa também que é muito, muito legal a gente pode também fazer igual eu fazia, de estar sempre se perguntando. Sempre que você estiver passando por uma situação, comece a se perguntar. O que isso está querendo me mostrar? O que eu preciso fazer para resolver isso? Comece a perguntar. As respostas, elas começam a chegar para você. Aí elas chegam ou na forma de um sonho, ou elas chegam na forma de um livro, ou elas chegam na forma de uma mensagem que você vê na internet, alguém conversa com você. Elas chegam, gente, de verdade. Se você tem fé, você conversa com fé, pergunta com fé, as respostas chegam. E tudo isso vai ajudando você a ter acesso às memórias que estão ali, né, no seu subconsciente e regindo ali toda a sua vida e você nem sabendo. Então, comecem primeiro a se observar. Em quais momentos eu queria ter tido uma atitude diferente e eu não consegui? E a palavra às vezes é conseguir mesmo, às vezes a gente não consegue, a gente até quer, mas a gente não consegue. E comecem a observar também os sintomas do corpo. Como eu disse, o corpo da gente, ele conversa o tempo todo com a gente. E o corpo, toda doença, ela tem um princípio emocional. Então, tô gripada? Em que momento que eu fiquei nervosa, estressada, triste, que a minha imunidade baixou e que eu permiti que isso acontecesse? Tô com uma doença mais grave? O que aconteceu quando essa doença começou? Quando eu comecei a sentir os primeiros sintomas? Começa a fazer esse processo de busca dentro de você, que você acha as respostas. Você acha as respostas. É incrível. As respostas chegam até você. Carol, então você quer dizer que tudo é emocional, então eu não preciso procurar um médico, por exemplo, no caso de uma doença? Não, você tem que procurar. Tanto que eu procurei, né? Eu fui em vários médicos. Porque depois que tá no corpo, já materializou. Então você tem que ter os dois tratamentos, o tratamento das suas emoções e o tratamento físico, né? Hoje mesmo os médicos estão muito abertos, né, para isso. Tanto que várias doenças, vários processos que as pessoas vão procurar um médico, o próprio médico já encaminha. Fala, procura um psicólogo, um terapeuta, um psiquiatra, alguém. Os próprios médicos já estão fazendo isso, porque os médicos sabem, né, que as doenças têm um princípio emocional. Grande maioria dos médicos hoje estão muito abertas para isso, né? Então, procurem, se observem.
Eu falo uma coisa e às vezes é meio duro o que eu vou falar, mas é verdade. Processo de autoconhecimento não é fácil. Não é. Quem falar que é fácil, tá mentindo. Tá mentindo real. No começo, né, principalmente. Depois vai ficando gostoso, eu posso garantir. No começo ele não é fácil. Porque a gente tem que sair da caixinha. A gente tem que começar a olhar as coisas com outro ângulo, com outra visão. A gente tem que começar a fazer esse processo de cavar dentro da gente as emoções, onde que começou, quando começou, ir atrás. E é um processo que só você pode fazer, que ninguém pode fazer por você. Então eu te falo, é um processo que gente preguiçosa não dá conta, desiste. Mas eu falo uma coisa pra vocês. É um processo que é muito gostoso quando você começa a ver os resultados. É muito gostoso. Porque eu digo, se tudo bem. Ah, não, Carol, eu não quero entrar nesse processo de autoconhecimento, é muito difícil. Sua vida tá perfeita. Tá perfeita. Tudo tá bom. Todas as suas relações estão boas, sua relação com sua família, com seu marido, com sua namorada, com seus amigos, sua relação profissional, sua relação com o dinheiro, tá tudo bem? Não tem nada que você queira melhorar, tá tudo maravilhoso? Se tiver, tudo bem, eu falo, não, então, né? Mas, se tem algo na sua vida que você quer melhorar, que você quer que seja diferente, esse é o caminho. Esse realmente é o caminho. E é igual eu falei, é um caminho que no começo ele é um pouco desafiador, porque a gente olhar para as nossas emoções não é fácil. Você acha que foi fácil para mim olhar para minha criança de 7 anos que eu tinha escondido dentro de mim? Não! Na época foi punk, foi difícil. Porque eu escondi tão bem escondidinha que eu nem sabia que ela tava ali, né? Gritando. Mas depois foi tão gostoso, né? Além de eu ter me curado, porque eu me curei daquele processo, eu me curei em outras áreas também, né? Minha criança, eu comecei a ver a vida por outro ângulo, né? Várias coisas que aquela criança tinha bloqueado, né? A forma de ver a vida, né? Eu comecei a ver a vida com outros olhos, enfim, foi muito gostoso o processo. Então é isso, gente. Primeira coisa, comecem a observar suas atitudes, observe, né, seus pensamentos, quando você está agindo por si e quando você, às vezes, não queria estar fazendo aquilo e você está fazendo aquilo. Eu tô atraindo só, sei lá, por exemplo, eu quero namorar, mas eu só tô atraindo, um caso de mulher, homem comprometido, um exemplo. Todos os homens que eu gosto, eu vou ver comprometido. Vai olhar, alguma coisa tem pra você estar atraindo isso. Um exemplo, entende? Eu quero prosperar no meu trabalho, mas todo trabalho que eu arrumo não dá certo. Olha que tem alguma coisa pra trás, talvez, te atrapalhando nisso. E comecem a se observar. E daqui pra frente, de hoje pra frente, processem as emoções de vocês. Por quê? Quando a gente não processa, fica lá no subconsciente guardadinho. E depois, em algum momento da vida, aquilo volta. Então, a partir de hoje, que vocês têm essa consciência, não deixem para trás as emoções de vocês. A partir de hoje, processem. Por que que a minha criança ficou guardada lá para trás, essa emoção, esse sentimento? Porque ela não processou na época. Talvez na época, se eu, Carol, criança, tivesse conversado, falado como que eu tava me sentindo, falado que eu tava com medo, falado que eu tava triste, talvez isso não tinha ficado guardado lá dentro de mim, mas eu calei, eu me fechei, eu não quis mais olhar para aquilo porque era doído, entende? Então daqui pra frente processem tudo. Gente, eu processo hoje tudo, eu não deixo de falar nada que eu preciso. Carol, então quando alguém me magoar, eu vou chegar lá quebrando o pau e falando... Não, também não é isso.
Alguém te magoou? Alguém fez algo que você não gostou? Respira, acalma, reflete, chega nessa pessoa e fala: ô fulano, você fez isso, eu não gostei, não faça de novo. Eu me senti assim, eu me senti assado, não foi legal, por favor, não repita. Quando você coloca para fora, você processa, você deixa aquilo sair. Mas faz isso com tranquilidade, não faz na hora da raiva, faz com tranquilidade. Senão você vai acabar também criando, às vezes, um problema maior, né? Se você for na hora da euforia. Carol é uma pessoa que eu não consigo conversar. É impossível a gente conversar. Eu falo, gente, se essa pessoa é viva, se essa pessoa, você tem acesso a essa pessoa, faz um esforço e vai até ela e conversa. Mas ponhamos que foi algo que aconteceu, sei lá, no passado e você lembrou e você não tem mais acesso a essa pessoa e faz igual eu fazia. Visualiza. Imagina que você está conversando com aquela pessoa e você fala tudo que você queria falar para ela. É uma forma muito boa de você processar as emoções. Procurem não guardar dentro de vocês as dores, o sofrimento, sem ser processado. Dá um jeito de processar aquilo, de pôr para fora, né? Sendo gentis com vocês, né? Obviamente, mas dá um jeito de processar. Com muito amor, com muito carinho, para aquilo não ficar guardado lá no seu subconsciente sem processar. E depois, daqui 5, 10, 15, 20 anos, você ter que reviver, às vezes, aquela história novamente. Entendeu? Então, procure sempre colocar para fora tudo que vocês estão sentindo. Respeitando, né, sempre o outro também, do mesmo jeito que você gostaria de ser respeitado, mas falando o que você precisa falar, né? Dá um jeitinho de, com muita sabedoria, conversar, explicar o que você está sentindo. Quando a gente chega no outro e explica o que a gente sentiu, o outro ele tem capacidade de ter empatia, né? Falar, nossa, né? A pessoa se sentiu assim. Então, ao invés de você chegar com 10 mil pedras na mão, falando, você fez isso, chega e fala, olha, você fez isso e eu me senti assim, né? Vocês vão ver o quanto é libertador. E igual eu falei, e se você tem na memória alguma história que você sabe que tá no seu consciente, né? Você tem consciência de que você não processou e tá engasgado, volta lá no passado também. E se você puder conversar ainda com a pessoa hoje, conversa. Se você não puder conversar, vai lá no pensamento. Sempre que eu faço esse exercício com outras pessoas, eu imagino assim, ó. Eu fecho meus olhos, primeiro eu respiro fundo, solto. Porque quando a gente respira fundo e a gente solta, a gente vai acalmando. Respiro, solto pela boca, assim, ó. Faço isso umas 3 vezes, tento acalmar. Depois que eu acalmo, eu continuo de olho fechado. Aí eu peço para que o meu eu superior, a minha parte sábia, nesse momento converse com a parte sábia daquela outra pessoa. Porque todo mundo, gente, tem uma parte sábia. Todo mundo tem um eu superior. Carol, todo mundo tem um eu superior. Então, quando você tiver que resolver algo com alguém, sempre peça para que você converse com a parte sábia daquela pessoa. Até mesmo quando você for conversar pessoalmente mesmo com a pessoa, antes de você ir, se conecta, respira, né? Faz esse processo e fala assim, que a minha parte sábia, nesse momento, converse com a parte sábia daquela outra pessoa. Para que vocês possam, né, não ter briga, não piorar ainda mais a situação que talvez já tá difícil, tá bom? Então é isso, gente. É igual eu falei, eu não tô sempre certa, né? Tudo que eu venho falar aqui foram coisas que serviu pra mim, que foram boas pra mim.
E eu acredito que talvez possa contribuir, né, com algum de vocês. Não sou dona da verdade, mas todas essas coisas que eu venho aqui falar para vocês foram coisas que realmente eu vivi na pele e coisas que me ajudaram e tem me ajudado muito, 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 muito mesmo. Então é isso. Hoje era essa história que eu queria contar para vocês e o quanto isso mudou também a minha forma de ver as coisas, porque a partir desse momento eu comecei a observar muito mais as minhas atitudes, né? E comecei também a não deixar mais coisas serem acumuladas. Procurei realmente processar tudo que eu estava vivendo para não ficar com mais dor e mais, né, coisas, traumas, raiva, rancor, ódio guardado lá no meu subconsciente. Então é isso, gente. Gratidão. Gratidão mais uma vez por estarem aqui comigo. E fiquem com Deus e até a próxima.